Olá, aqui é o Túlio Faria do Dev Pleno e esse vídeo ele é um pouquinho diferente, tá? A gente vai começar a responder alguns comentários que chegam pra gente ou através de um e-mail ou através de comentário aqui no YouTube, tá? No comentário de hoje que eu vou responder é do Hugo Naman, tá? Ele fala o seguinte: eu tenho uma dúvida, por que a maioria dos devs que eu vejo utilizam Mac, tá? Então por que o pessoal utiliza o Mac para desenvolver? Bom, eu vou comentar algumas coisas que eu vejo, tá? Então, acho que a primeira coisa é por moda, tá? Então é uma máquina que dá um status, tá? Então acaba sendo um pouco por moda. Então imagina o seguinte, é a mesma coisa de você pegar o, sei lá, o Rubinho Barrichello ou o Felipe Massa e ver ele andando de uninho, tá? Então assim, como é uma máquina que dá um status, eu acho que um pouco é por isso, né? Se você chega numa reunião com um notebook, sei lá, capengando ou algo nesse sentido, transparece um pouquinho, não passa essa autoridade, né? Então, teoricamente, a gente, como desenvolvedor, que lida com máquina o dia inteiro, pressupõe que a gente tem uma máquina boa, né? Então, querendo ou não, o Mac tem essa fama, né? Então, de ser uma máquina cara, uma máquina boa e etc, tá? Na verdade, eu digo fama porque algumas coisas são meio pura moda mesmo, né? Então, assim, você acaba utilizando o Mac por puro modismo, tá? Agora, por que que eu uso o Mac hoje, tá? Então, eu uso o Mac hoje porque hoje eu sou programador, em boa parte do tempo aí, programador iOS também, tá? Então, eu crio aplicativos utilizando React Native, tá? Então, para Android e para iOS. E aí o que acontece? Não tem como você fazer isso no Windows ou no Linux, tá? Então você não consegue criar para as duas plataformas no Windows e no Linux, tá? E aí o que aconteceu? Na verdade eu tentei todos os hacks possíveis, tá? Então eu rodei ele numa máquina virtual, na minha máquina Windows, eu comprei até uma máquina melhor para isso, tá? Então eu comprei uma máquina, por exemplo, que eu tinha 32 GB de RAM e eu conseguiria rodar um Mac dentro com 16 GB de RAM, mas não é a mesma experiência, tá? Então quando você vai testar animação, vai testar alguma coisa desse sentido, o emulador do iOS não fica tão bom, tá? E aí quando você vai testar o Android dentro do macOS emulado, né, digamos assim, dentro do Windows ou do Linux, ele já não funciona mais, então você não consegue emular dentro do emulador. E aí começou a me atrasar muito, tá? Então, atualmente eu utilizo porque eu sou programador das duas plataformas, e aí eu preciso publicar na Apple Store, na App Store, na verdade, e aí eu preciso publicar utilizando o Mac, tá? Então, se você vai fazer aplicativo para iOS, você não tem saída, aliás, você até tem saída, você tem alguns serviços que você pode alugar o Mac, tá, online, e aí você publica o seu aplicativo através desse Mac alugado. Outra alternativa, você pode contratar um serviço de build, tá? Então, existem alguns aí que você pode contratar, e aí eles fazem um build para você. Mas assim, isso só funciona para quando você vai fazer um aplicativo usando o Ionic ou usando o React Native ou algo nesse sentido, porque fora isso, não dá para você fazer com o Objective-C sem você ter um Mac. Como é que você vai emular, né? Então, é um pouquinho complicado aí. Então, assim, por que que eu mudei agora pro Mac, mas eu ainda utilizo o Windows, tá? Então, no meu stack. Um dos motivos é esse, tá? Então, eu tava me atrasando, digamos assim, a criar as coisas que eu tinha que criar. Então, eu preferi investir numa máquina que é um pouco mais cara para fazer isso. Outro motivo, o Mac ele é Unix-like, né? Então ele é baseado em Unix. Então o que acontece? Muita coisa que você faz no servidor e etc, muito aplicativo no Shell e etc, ele funciona muito bem no Linux, né? Aliás no Mac, porque ele é muito parecido com o Linux, tá? Então por isso que dá essa divergência muito grande, né? Então quando você vem do Windows para cá, para o Mac, por exemplo, dá muita diferença, tá? Porque você tem essa facilidade do Mac ser um pouquinho mais parecido com Unix, com Linux e etc. Então a parte de shell é muito mais legal. Você consegue automatizar muito mais coisas. E um outro ponto importante, tem muito aplicativo que tem para o Mac que não tem para o Windows. Assim como tem para o Windows, não tem para o Mac. Tá? Então algumas coisas que eu venho testando que funcionam só no Mac, mas não funcionam no Windows. Existe um aplicativo que chama Sketch, que ele te ajuda a criar um layout ou esboçar o seu aplicativo ou o seu site ou algo nesse sentido. Ele é tipo um Photoshop, um Illustrator, ele é uma mistura de Photoshop com Illustrator para criar interfaces ali, tá? Então, tem alguns aplicativos que são somente para o Mac, tá? Mas assim, o que eu acho que a dica, a maior dica que eu queria deixar para vocês é o seguinte, não importa muito, tá? Então, assim, eu programei a minha vida inteira no Windows, tá? E não é vergonha nenhuma nisso, tá? Então, dá para programar muito bem no Windows ali, sem problema nenhum. A minha única mudança foi porque eu precisava ter um pouquinho mais de performance no Mac, então não funcionou aí
os hacks que eu tentei fazer. E aí uma coisa que é interessante para nossa carreira, se algo está te atrapalhando profissionalmente, você tem que mudar, né? Então, não é natural você gastar muito tempo porque a sua máquina não permite, tá? Então, se você está perdendo muito tempo com a sua máquina, então se é um problema para você fazer no Windows ou fazer no Linux, porque você precisa de um Mac, muda para o Mac, tá? Então, é por isso que é importante. Mas uma coisa também, um ponto que eu esqueci de comentar sobre a máquina, isso é muito legal, assim, se você anda muito com a máquina, o Mac ele realmente ele dá uma sensação de ser mais parrudo, tá? Então, essa é a única coisa que é muito diferente de um Dell, por exemplo. Eu tenho 2 Dells que meus funcionários usam, por exemplo. Você pega o Dell, parece que ele vai desmontar, né? Você pega o Mac, parece que ele vai continuar normal, tá? Então, o Mac ele é mais bem acabado nesse sentido, você sente uma firmeza um pouco maior, tá? Tirando isso, dá para fazer as mesmas coisas, tá? Então, tirando esses detalhes que eu comentei aqui, dá na mesma. O único detalhe é que você vai gastar no Brasil em torno de 18 a 20 mil para você ter um Mac. E é um carro, né? Então você tem que pensar muito bem aí antes de comprar, porque pode ser um pouco mais caro, ou você pede para alguém trazer de fora para você, tá? Que daí simplifica um pouquinho mais, barateia um pouco mais, que foi o meu caso, tá? Então trazendo de fora fica mais barato aí. Bom, pessoal, esse é um vídeo de hoje respondendo aqui ao Hugo Naman. Desculpa se eu errei o seu nome, mas Hugo Naman. Se você tiver alguma dúvida também, comenta aqui embaixo, tá? Então esse vídeo foi tem um pouquinho de opinião aqui pessoal minha, mas acho que serve para esclarecer um pouquinho, né? Então, o porquê que, no meu caso, eu usava muito Windows, eu passei a usar um pouco mais o Mac agora. Se você ainda não é inscrito no canal, aproveita e se inscreve, clica para ser notificado quando a gente fizer uma live ou publicar um conteúdo novo. Faz a mesma coisa no Facebook. Entre em devplano.com, deixe seu e-mail lá que a gente também manda um resumo semanal aí para você. E eu vejo vocês no próximo vídeo. Até lá!